Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. É algo que vocês fazem 3 vezes por dia, algumas pessoas de 3 em 3 horas. Eu estou falando da dieta, da alimentação. Então, nós vamos conversar hoje sobre a dieta carcinostática e a anticarcinogênica. É a dieta inteligente que eu creio que foi intuída, foi uma intuição de vários autores, lá em 1950, 1960, tratando pacientes com câncer, usando a dieta, usando a nutrição. E eles tiveram muito sucesso. Somente agora, pessoal, somente agora, depois de tantos anos, olha só, 1950, 1960, agora nós estamos em 2016. Em 2015 e 2016, saíram meta-análises muito bem feitas, com 14 mil pacientes, 20 mil pacientes, mostrando que aquele pessoal lá, os nossos médicos antigos, de 1950, a intuição deles estava correta, mostrada por meta-análise. Isso que é uma coisa linda na medicina. Nós nunca podemos deixar de dar valor para observação. Observar. E depois provar, como foi provado. Então é isso que nós vamos mostrar aqui. Então vamos lá. O câncer é uma doença evitável que requer grandes mudanças no estilo de vida. Essa é uma verdade que vários autores concordam. Nota bem, toda doença tem causa. O câncer é uma doença, então o câncer tem causa. E para tratar uma doença, nós temos que retirar a causa, porque aí acaba o efeito. Nós temos sempre que pensar na causa do câncer. 63% das causas de câncer são químicas. 7% radiações. 25% agentes biológicos. E sobra só 5% para a genética. Desses 63% de causas químicas, nós temos o cigarro, com seus 4.200 tóxicos, dos quais a maioria são carcinogênicos. Então, dos 63% químicos, temos o cigarro, metais tóxicos, agrotóxicos. Né? Os agentes biológicos principais, Epstein-Barr vírus, citomegalovírus, micoplasma, Mycobacterium bovis e outras bactérias. As radiações eletromagnéticas, do fio de alta tensão, dos transformadores, né? Dos campos geomagnéticos, terrenos, e 5% fica com a genética somente. Um diálogo comum do consultório, pessoal. Você gosta mais de leite ou de você mesmo? Nós temos que colocar o paciente nessa situação, não é mesmo? Como eles reclamam quando você fala, olha, você não pode ingerir leite, você não pode ingerir queijo. Fala, doutor, como que eu vou ficar sem leite? Hã? Então você gosta mais do leite ou de você mesmo? O leite, pessoal, é carcinocinético e carcinogênico. Nós vamos mostrar isso para vocês. Vamos em frente. Olha só, alimentos carcinostáticos. O que são alimentos carcinostáticos? São aqueles que diminuem a velocidade de proliferação mitótica, provocam apoptose, impedem angiogênese e facilitam a diferenciação das células neoplásicas em células normais. E são carcinostáticos, param a proliferação. Carcinocinéticos, é o contrário, aqueles que aceleram a velocidade de proliferação mitótica, impedem a apoptose, facilitam a angiogênese, dificultam a diferenciação. Nós vamos distinguir
nessa explanação o que é carcinostático, o que é carcinocinético e o que são alimentos anticarcinogênicos. O que são esses alimentos anticarcinogênicos? São aqueles que na sua composição possuem substâncias que impedem a carcinogênese. E é o que o nome está dizendo. Então, são nutrientes que administram os agentes biológicos, que eu falei, acabei de falar. São agentes que aumentam a eficácia da desintoxicação de substâncias químicas, que eu acabei de falar. E são alimentos que ajudam a eliminar metais tóxicos e agrotóxicos do organismo, que eu acabei de falar. Por isso, anticarcinogênicos. Alimentos muito importantes. Os alimentos carcinostáticos diminuem a proliferação celular e, portanto, diminuem o volume tumoral. E assim o tumor pode não mais ser percebido na imagem, na ressonância, na tomografia. Isso não significa que o doente ficou curado, porque nós não afastamos o fator causal. A cura somente chega a afastar a causa do problema. Tá certo? Ali está uma coisa, são nutrientes que administram os agentes biológicos anticarcinogênicos, né? Ou carcinogênicos. Então, os alimentos, os nutrientes anticarcinogênicos são aqueles que possuem na composição que impedem a carcinogênese. Como? Ou metabolizando mais as substâncias químicas, ou administrando os agentes biológicos, ou retirando, ajudando o organismo a retirar os metais tóxicos e agrotóxicos, que são agentes causais. Olha, a melhor estratégia para ganhar a batalha contra o câncer, a melhor estratégia é a prevenção. Então, olha só, embora a dieta contenha componentes que possam promover o câncer, como agrotóxicos, podemos pegar da dieta, metais carcinogênicos, chumbo, mercúrio, cádmio, arsênio, níquel, metais carcinogênicos. A dieta pode ter aditivos químicos, nitrosaminas, conservantes e assim por diante. Mas a dieta também pode conter, e contém muitas delas, e vocês têm que escolher isso, nós temos que escolher isso e ensinar para o nosso paciente, alimentos ricos em antocianinas, isotiocianatos, flavonoides, anti-inflamatórios, antioxidantes na dieta, não dado como suplemento, potentes fitoquímicos, olha pessoal, potentes fitoquímicos antiproliferativos, apoptóticos, antiangiogênicos e antimetastáticos. Nós temos isso na alimentação. Então, essa explanação que eu vou falar hoje, vocês têm que passar para os seus pacientes com câncer. E isso é recomendado pelo nosso Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Ele fala assim, palavras dele, o INCA recomenda que todos os sobreviventes de câncer devem receber assistência nutricional de um profissional apropriadamente treinado. Nós aqui. Se for capaz de fazê-lo, faça. A não ser, manda para alguém que saiba o que esteja fazendo. Tá? E o objetivo é o cumprimento das recomendações da alimentação, peso saudável e atividade física. Olha só, alimentação, peso saudável e atividade física. Olha o INCA. O modo de preparar os alimentos, pessoal, deve ser considerado. A quantidade de sal na cozinha, sódio, deve ser limitada. O peso ideal deve ser mantido, porque a gordura ela é inflamatória. E nunca podemos nos esquecer do poderoso efeito da atividade física na prevenção do câncer. Então, eu estou dando para vocês aqui uma dieta de prevenção do câncer. Mas eu vou mostrar também mais tarde o que essa dieta faz no câncer instalado. Coisa mais linda, usar esse tipo de dieta no câncer já instalado e ver desaparecer o câncer. Desapareceu o câncer na imagem, né? Foi o que foi feito aqui. Ainda restou tirar o efeito causal, o agente causal. Então, olha, atividade física. É importante
mostrar para os nossos pacientes com câncer, não importa a evolução, o jeito que ele está, mais grave ou menos grave, fazer atividade física. Mas aqui nós estamos falando de prevenção, né, pessoal? Nós estamos falando de vocês aqui que não tem câncer. Então vocês aqui podem fazer atividade física, né? Por que tem que fazer atividade física? É importante isso. A união da atividade física, com a dieta inteligente que nós vamos conversar, diminui a incidência e a mortalidade por câncer. Ué, palavra solta? Não, palavra não é solta não. Olha só, 12 trabalhos envolvendo mais de 30 mil pacientes, estudaram um grande número de pessoas, 30 mil pacientes, que usaram, o foco era atividade física e dieta. E procedeu-se a revisão sistemática e meta-análise. O que aconteceu? Aconteceu que houve uma queda da incidência do câncer de mama de 19% a 60%, do câncer de endométrio de 23% a 60%. Câncer coloretal diminuiu até 52%, fazendo uma dieta, que nós vamos mostrar aqui, e atividade física. Nós estamos falando de prevenção de câncer. Esses trabalhos aqui não encontraram significância no câncer de pulmão. Outros trabalhos encontraram uma grande significância, um robusto efeito contra o câncer de pulmão. E quanto mais exercício fazia, sem lesão muscular, menor era a incidência de câncer. Diminui o risco de câncer de pulmão. Estudos epidemiológicos, pessoal, têm sistematicamente mostrado que o condicionamento cardiorrespiratório se associa com a diminuição da mortalidade por câncer. Esse indivíduo aqui, em 2015, analisou 6 revisões sistemáticas e meta-análises, envolvendo 71 mil pessoas, seguidos por 16,4 anos. O condicionamento cardiorrespiratório mostrou forte associação inversa com a mortalidade por câncer. Olha que coisa linda. Não custa nada fazer exercício. Não toma remédio. Você sai andando numa praça com árvore, né? Encontra essa praça com árvore. Então, olha só. Houve redução considerável do risco de câncer, de morrer de câncer, comparando alto condicionamento com baixo condicionamento. Olha, o risco 0,55. Olha, 0,55, quer dizer, 45% menor incidência de câncer. Agora, o sujeito fazia um condicionamento moderado versus um baixo condicionamento, aí a proteção era de 0,8, quer dizer, 20% de proteção, também protegia. Quer dizer, você fazendo exercício, você vai estar protegido. Fazendo um ótimo exercício, um ótimo condicionamento, passa de 20% de proteção para 45% de proteção. E olha só, essas associações feitas por esse médico, esse pesquisador, foram reajustadas para a obesidade. Então, mesmo o obeso fazendo exercício, existe benefício para ele. Tá? Foi independente do peso do indivíduo. Olha, no Japão, 148 mil pessoas foram seguidas por 16 anos. Houve 231 mortes, sendo 123 por câncer. Levando-se em consideração, pressão sistólica, massa corporal, hábito de beber e fumar, o risco relativo, RR, quartil superior de condicionamento físico, para o quartil inferior, foi de 0,41, olha. 0,41 menos 1 dá quanto? Dá 59. Diminui o risco 59%. 59%. O risco variou, olha, 100 menos 23, né? 77%, 77%.
Chegou até 77% de diminuição do risco. Você fazendo exercício. Condicionamento. O exercício aqui é condicionamento físico. É atividade física não competitiva. Né? Então, o que acontece? O baixo condicionamento cardiorrespiratório está associado com maior mortalidade por câncer no homem japonês. Eles têm o mesmo número de cromossomos que nós, tá, pessoal? Devemos ressaltar que a atividade física regular, é aí que vocês entendem o porquê, diminui a inflamação crônica subclínica e, consequentemente, previne o aparecimento de neoplasias. A causa principal do câncer, todas aquelas causas que eu enumerei, é por inflamação, né? É por uma inflamação. Inflamação crônica, subclínica ou até clínica. É por inflamação. A inflamação, o que acontece com a inflamação? A inflamação faz sofrer um grupo de células. Essas células sofrem com a inflamação, sofrem até entrar no estado de quase morte. Quando as células entram no estado de quase morte, pessoal, elas colocam em ação mecanismos adquiridos nos bilhões de anos que ela está no planeta e se manteve viva nesses bilhões de anos, lá no genoma. Então, quando ela entra no estado de quase morte, para não morrer, para manter aquele patrimônio genético, o genoma dessas células tão bem lapidados, ela começa a se multiplicar. Ela só começa a se multiplicar. Multiplica-se para manter o genoma. Né? Manter o genoma. Se você tira a inflamação, não existe mais razão dela querer sobreviver. Então acaba o processo. Vamos em frente. Olha só o que a atividade física faz. Atividade física aeróbica, ela ativa a via de sinalização AMPK, AMP proteínoquinase. Esta via é uma das mais importantes que mantém o controle da proliferação celular. Porque a atividade física, olha só, ativa a AMPK inibe o mTOR. Inibindo o mTOR para a proliferação celular. Esse mecanismo é muito robusto, pessoal, é muito robusto. Tanto é que existem várias drogas-alvos, hoje em dia, tentando atingir o AMPK, atingir a via AMPK. Está aqui, ó, sunitinib, atinge aqui, rapalogs, etc. O exercício é um dos maiores ativadores da AMPK. Outra coisa que ativa a AMPK é você não comer muito, você não sair saciado da mesa. Não saia saciado da mesa, aí você ativa a AMPK e você emagrece, né? A dieta cetogênica ativa a AMPK. O DHEA ativa a AMPK. Vários fatores ativam a AMPK. Esta via é importantíssima. E, pessoal, olha só. O leite, já vou falar para vocês do leite. O leite, a caseína do leite, quando ela é clivada no intestino, dá aminoácidos de cadeia ramificada. Esses aminoácidos de cadeia ramificada ativam diretamente o mTORC. As proteínas do leite ativam diretamente o mTORC e aumenta a proliferação, aumenta o envelhecimento, aumenta o risco de câncer e aumenta o risco de diabetes. O leite, a caseína do leite. Mas nós vamos falar mais sobre isso. Olha, trabalhos epidemiológicos comprovam que a prática do exercício regular confere proteção contra a maioria das causas de mortalidade. A proteção é eficaz particularmente do colo retal, câncer de mama, diminui a aterosclerose, diminui diabetes mellitus,
coronariopatia, insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica. Todas essas doenças, elas têm sido associadas à inflamação crônica subclínica. O exercício diminui a inflamação crônica subclínica, então diminui o risco de todas essas doenças. Não é só o câncer que o exercício melhora. Agora, vamos ver por que isso. O que acontece? Olha, todas essas doenças têm sido associadas com inflamação crônica subclínica. Subclínica, você não vê a inflamação, você tem que pedir o exame. O exame que vocês têm que pedir é o PCR. PCR ultrassensível, coisa mais simples, né? Todos os laboratórios fazem, não custa nada, o convênio cobre. PCR ultrassensível. PCR acima de 0,9, cuida desse indivíduo, procura saber por que ele está assim. O que acontece? Quais são as citocinas inflamatórias? TNF-alfa, IL-1-beta, proteína C reativa ultrassensível. O sujeito, só pelo fato dele estar gordo, acima do peso, ele aumenta a produção de TNF-alfa. E aumenta a proteína C reativa. Aumenta a resistência à insulina. E aumenta a proliferação. Então, os obesos têm maior risco de ter câncer quando possuem os fatores etiológicos que eu enumerei antes de lá. Cigarro, metal tóxico, agrotóxico, agentes biológicos, bactérias, vírus, radiação eletromagnética. Os obesos têm maior risco de ter câncer por causa disso. Eles já têm uma inflamação crônica subclínica. Então, pessoal, olha só, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu me formei, vinha pessoas querendo emagrecer. Eu falei, poxa, eu vou querer emagrecer esse indivíduo? Eu não sou médico emagrecedor. Não viu? Não sou médico emagrecedor. Ele quer estética, está pensando na estética. Aqui não é estética, aqui é medicina. Viu, professor? Aqui não é medicina que eu faço, não é estética, tá? Vai fazer com médico emagrecedor. Grave erro meu. Grave erro meu. É importante emagrecer. Difícil emagrecer, muito difícil emagrecer alguém. Mas é importantíssimo manter o indivíduo no mesmo peso, no peso ideal. Um pouquinho acima, vai? Um pouquinho acima. Então, pessoal, olha só. Durante os exercícios, olha só que coisa linda. Nós fabricamos interleucina 6, que é anti-inflamatória. A interleucina 6 aumenta a produção de outras citocinas anti-inflamatórias. IL-1, IL-10. Eu vou mostrar um gráfico para vocês que vocês vão entender melhor. Esse indivíduo aqui, o Peterson, sugere que o exercício regular suprime a geração de TNF-alfa e confere proteção contra a resistência à insulina provocada por essa citocina. Então, olha, tratamento de diabetes também, o exercício, né? O IL-6 foi considerado recentemente como a primeira miocina. Miocina, uma citocina fabricada no músculo, né? Agora, esse exercício não pode ter lesão muscular e não pode ser exagerado, tem que ser moderado. Olha só, resposta da interleucina 6 ao exercício. Muitos autores, todos esses aqui, encontraram um marcante aumento dos níveis de interleucina 6 após o exercício sem lesão muscular. Olha que coisa linda. O câncer é provocado por inflamação. Você faz exercício, gera interleucina 6, que é anti-inflamatória. Você fica protegido do câncer. Enquanto isso, o exercício ativa a via de sinalização AMPK e protege você contra o câncer, porque a via AMPK inibe o mTOR. Olha que coisa bonita. Hã? Mesmo exercícios moderados provocam grandes efeitos na geração da interleucina 6 muscular. Olha que coisa interessante, pessoal. Jovens saudáveis, 3 horas de exercício, a 50% da capacidade máxima, 50% não é muito, né? 113 a 122 batimentos. Para o jovem não é nada. Apresenta aumento de 16 vezes. Olha o que eu vou falar para vocês agora. Do IL-6-mRNA. Quer dizer, o exercício é um indutor gênico de interleucina 6. Não é só aumentar a proteína IL-6. Ele aumenta
a expressão de genes. Ele faz genes funcionarem. Isso é uma coisa maravilhosa, pessoal. O exercício aumenta o IL-6 RNA mensageiro. E a proteína aumenta 20 vezes. 16 vezes o gene, 20 vezes a proteína. Com a mesma intensidade de exercício, agora em idosos saudáveis, obtém-se até maiores liberações de interleucina 6. Porque isso aqui para o idoso é bastante, né? Isso aqui é bastante para o idoso. Vamos lá. Olha, pessoal, isso daqui vocês não podem esquecer. Porque muita gente no consultório fala o seguinte para mim: doutor, meu café da manhã eu chego e tomo antioxidante. Eu tomo vitamina C, tomo vitamina E e depois eu vou fazer exercício. O que vocês acham disso, pessoal? Péssimo, doutor. Péssimo. É muito importante divulgar, frisar em alto e bom som que a vitamina C, junto com a vitamina E, não devem ser ingeridas antes da atividade física. Por quê? Porque esses antioxidantes poderosos inibem a liberação da interleucina 6. Pessoal, olha só, outra coisa errada que fazem é a ingestão de carboidratos antes do exercício, que atenua a elevação da interleucina 6, tá? Então, olha, o exercício, a coisa é séria, pessoal, olha, o exercício, a ingestão de carboidrato antes do exercício diminui os efeitos, pós-transcricionais da interleucina 6. Quer dizer, você ativa o gene, mas ele não funciona, ele não transcreve, tá? Judiação, né? Ele foi ativado, queria fazer uma coisa boa, você não deixou, o carboidrato não deixou ele transcrever aquilo que ele foi ativado. Puxa. Enquanto a baixa concentração de glicogênio muscular aumenta a velocidade de transcrição do IL-6. Então, olha, nem todos podem fazer isso, mas não estou falando de pacientes com câncer, estou falando de pessoas para prevenir o câncer. Então você pode, antes do café da manhã, fazer um exercício, caminhar, passo firme, né? Caminhar passo firme, em jejum, e daria um bom estímulo, né? Daria um bom estímulo. Não precisa ser tão rigoroso assim, né, pessoal? Mas seria um bom estímulo de interleucina 6. Se você jejum, o que pode comer? Uma maltidestrina. Maltidestrina, que é um carboidrato complexado, que aí não vai interferir muito. Mas não coma pão. Bom, pão, então, eu vou falar. Vocês não vão comer pão hoje. Olha, efeitos anti-inflamatórios da interleucina 6. A IL-6 inibe a produção do TNF-alfa, da IL-1. Ela inibe a IL-1RA, é o receptor, lá no receptor, a IL-10 e diminui a geração de cortisol. O aparecimento de IL-10 e do receptor do IL-1 na circulação durante o exercício também contribui para o efeito anti-inflamatório. A IL-10 inibe a IL-1-alfa, IL-1-beta e inibe a TNF-alfa. O receptor do IL-1 inibe a transdução de sinal. A proteína C reativa aumenta levemente durante o exercício e induz a produção de IL-1-beta e IL-1RA pelos monócitos que protege o nosso organismo. Olha só, pessoal, 13.700 adultos participantes desse estudo. Foi demonstrado que quanto maior a inatividade física, maior a PCR. Então vocês pegam, olha só, paciente PCR alto, vocês ficam procurando, puxa, será que tem metal tóxico? Será que tem isso? Será que tem agrotóxico? Será que tem agente químico? Isso é uma coisa simples. Você faz exercício, você é sedentário, o sedentarismo já aumenta o PCR. Olha só, 13 mil pacientes. Quanto maior a inatividade física, maior a proteína C reativa.
Quanto mais intensa a atividade física muscular, atividade física sem lesão do músculo, menor é o PCR. Então nós temos que colocar todo mundo para correr. Todo mundo para correr do consultório. Ficar longe do médico, livre do médico. Vai fazer exercício e fica saudável, vai fazer compra no shopping, né? Ó, 2 estudos longitudinais, muito sérios, mostraram que a atividade física regular reduz os níveis sérios da proteína C reativa ultrassensível. Dessa forma, o treinamento regular funciona como agente supressor da inflamação crônica subclínica. Então, pessoal, olha que coisa simples de falar para o paciente. Mas a gente tem que fazer um modo de mostrar para o paciente que isso aqui é verdade. Vocês vão usar a criatividade de vocês para mostrar que isso é importante, tá? O VHS ele varia, né? Ele varia muito, depende se tem anemia, hiperglobulia. Então, o PCR é o nosso elemento assim, padrão que nós dispomos no momento. Nós não podemos, ninguém dose IL-6 no Brasil aqui. Seria interessante usar IL-6. Mas o PCR já está muito bom para nós, por enquanto. Quando usar IL-6, nós vamos usar IL-6, né? Então, vamos lá. Olha cá, já mostrei isso para vocês. Olha só, TH0, linfócito T, inicial, né? Ele, na via anti-inflamatória, que é a via TH2, forma IL-6, IL-6, IL-10, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13. Tudo anti-inflamatório. Então, olha só, presta bem atenção numa coisa. Você não tem câncer, você está saudável. Então, você fazendo exercício gera interleucinas anti-inflamatórias. As interleucinas anti-inflamatórias protegem você de adquirir o câncer. Então, essas interleucinas anti-inflamatórias diminuem o risco de você ter câncer, né? Agora, o câncer é provocado por uma inflamação. O exercício é anti-inflamatório. Aí o indivíduo com câncer, qual vai ser o benefício do exercício? No indivíduo com câncer, o benefício do exercício, pessoal, é ativar a via AMPK, a qual inibe o mTOR, que é proliferativo potente, tá? Isso é importante você saber. E desinflama alguma coisa lá, desinflama alguma coisa que está inflamada, tudo bem. Mas o mais importante e mais poderoso mecanismo, pessoal, o MPK é o mestre da proliferação celular, ou da antiproliferação celular. Então, o exercício ativa o AMPK. Tudo que eu faço nos meus pacientes, com fitoterápico, com haloterápico, com homeopático, é ativar a MPK. Eu quero ativar a MPK no meu paciente. Porque aí eu inibo o mTOR. Inibindo o mTOR, eu mato citomegalovírus, mato o Epstein-Barr vírus, eu cuido do organismo como um todo. Então, combinado aí? Então tá aqui, olha. O exercício ativa TH2, M2 TH2, macrófago 2, linfócito TH2, que é anti-inflamatório. Você fica anti-inflamado, diminui o risco de câncer. O exercício faz isso de graça para a gente. Você emagrecer alguém, também vai fazer isso bem, né? Continuando. Os efeitos benéficos da atividade física regular foi mostrado por Corazza e por 2 brasileiros, Matsudo e Matsudo. Um dos Matsudos aqui é contemporâneo da Santa Casa. É o Vitor Matsudo, de São Caetano do Sul. Vocês conhecem, estuda muito exercício. Melhoria antropométrica, neuromuscular, metabólica e psicológica. Melhora a autoestima. O exercício melhora muita coisa. Os efeitos metabólicos estão aqui. Olha, aumenta o volume sistólico, aumenta a potência aeróbica, ventilação pulmonar melhora, por isso que eu falei para vocês, aquele trabalho não deu estatística, mas
todos os outros trabalhos que eu li, deu estatística de você fazer exercício e diminui o risco de câncer de pulmão. Por quê? Aumenta a ventilação pulmonar, aumenta a oxigenação. Célula oxigenada, difícil fazer neoplasia, ela não sofre com oxigênio, né? Melhora o colesterol, triglicérides, diminui a pressão arterial. Diminui a pressão arterial fazendo exercício, pessoal. Fazendo exercício. Tratar a pressão arterial não é dar remédio. Tá bom, a gente dá remédio, claro. Mas tem que cuidar desse indivíduo. Quem toma remédio com pressão arterial, o melhor possível, Benicar, ou mesartano. Excelente, excelente. E outro que não toma. A diferença entre eles, de mortalidade, é que esse aqui não vai morrer de AVC. Se não tiver AVC, a mortalidade é igual, pessoal. Então, dar remédio para hipertensão não é melhorar a qualidade de vida. Você tem que melhorar o endotélio desse indivíduo para melhorar a pressão arterial. Uma das coisas que melhora o endotélio é o exercício. A outra é tirar metal tóxico, é tirar agrotóxico, né? É fazer uma dieta adequada que eu vou dar para vocês. Isso é tratar alguém. Não dar remédio. É fácil, né? Já chegou com pressão alta? Dá remédio. E tem médicos, pessoal, que dão bloqueador de cálcio, que aumenta em 5 vezes o risco de ter câncer, nos mais variados locais. E os cardiologistas, infelizmente, ainda não sabem disso. Bem, outra coisa, melhora a sensibilidade à insulina. O diabético vai precisar de menos insulina, até vai se livrar da insulina. E a diminui a frequência em repouso, o coração trabalha menos. O efeito antropométrico, o mais importante que eu vejo aqui, não é aumentar a força, é aumentar a densidade óssea. Olha, melhorar a densidade óssea, diminui o risco de fratura, diminui a gordura corporal. Esse é importante, pessoal. Isso não é estética, como eu imaginava quando me formei. Aumenta a autoconfiança, reduz a tensão, reduz a ansiedade. Fica mais fácil sair da depressão. E etc. Tá? Olha, mostrado em trabalhos, a prática da atividade física, esporte, durante e depois do câncer, reduz os sintomas de fadiga e depressão no paciente com câncer. Então, não é porque ele está com câncer que ele não vai fazer exercício, pessoal. O paciente com câncer não está tão doente assim como a gente imaginava. Quando me formei, pensei que doente com câncer ia morrer. Então, na UTI não podia ter doença com câncer. Não, esse morrer não é assim, pessoal. Não é assim. Câncer é uma doença crônica, de longa vida, se você tratar direito, se você cuidar desse indivíduo como deve. Então, o que faz o exercício, pessoal? Ele diminui a insulinemia, que é proliferativa. Diminui o IGF-1, que é proliferativo. E diminui o estrógeno, que é proliferativo. Olha só. Acontece também redução da resistência à insulina, diminuição da inflamação, né? Agora, nem todos podem fazer exercício, atividade física como deve. Estão muito doentes, né? Então vocês pedem os familiares irem com ele, fazer caminhadas ao sol. Não é? A gente está muito ruim, mas caminhar ele pode. Vai caminhar lá para as 9 horas, 10 horas da manhã, junto com a família, caminhadas ao sol. Você faz um pouco de vitamina D, né? E faz a caminhada. Isso é muito bom para o paciente. Não é porque ele está grave e tem que ficar lá deitado na cama. Você tira a dor dele com analgésico e ele caminha no sol. Isso é uma coisa muito importante. Acho que por aqui está muito bom, né?